Seu primeiro programa. Transnotícias Transamérica. Hoje nós estamos destacando aqui ainda como o mundo inteiro está refletindo, especialmente os usuários, especialmente os órfãos ou as pessoas que estão aí em luto neste mundo de tecnologia, do grande ídolo pop da indústria da tecnologia, da indústria das ideias, das criações, Steve Jobs. Estou aqui com o Araquém Leão, que às quintas-feiras é o nosso colaborador no ecossistema digital, nosso colunista. Estamos recebendo também uma outra pessoa desta área, que é o Rodrigo Morbe, que é diretor de criação digital. Ele cria produtos para iPad, para iPod, para sistemas Android, para tudo. E é uma dessas pessoas, claro, desse ambiente intimamente ligada a este assunto e também dessas pessoas que ficavam filmando naturalmente todo o movimento do Steve Jobs. Como é que é? Como é que é a sua relação com esse criativo Steve Jobs e qual é a influência dele na sua carreira, Rodrigo? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Foi uma influência que na verdade, apontou para onde que eu fui na minha carreira. Porque ele não só como idealista de produto, como um cara fantástico, ele tinha percepção de design, que era uma coisa muito única, como que ele aplicava o design à tecnologia. Isso, com certeza, é uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida. Interessante que, através do design, ele atingiu pessoas que nem estavam aí. Eu lembro que a gente tinha os computadores cinzas, né? Bege, né? Exatamente. As coisas passaram a ter cores, passamos a ter desejos, né? Por aquele primeiro computadorzinho todo azulzinho, né? Tudo dentro não tinha mais aquela caixa, era só o monitor, já estava tudo ali dentro, não é isso? Exatamente. Ele sempre buscava uma forma de reduzir a quantidade de fios, de melhorar a experiência desde a hora que você abre a caixa, sua relação com o produto, na loja, como que você era abordado para comprar esse produto. Era uma coisa fantástica, ele pensava a linha inteira. Isso aí, era que o Steve Jobs era um cara ligado à experiência mesmo. Qual é a experiência das pessoas em todos os sentidos? Exatamente, Irineu. Ele modificou a forma com que nós utilizamos o telefone. Né? Como nós tocamos no telefone, a experiência do touch foi muito valiosa e a gente vê isso sendo refletido para diversos outros equipamentos de banco. Então a gente começa a perceber que a experiência, o legado dele transcende ao mundo Apple. Inclusive nós, quando eu faço algum projeto com o Morbe, nós sempre discutimos, tem que ter uma cara Apple. Quando a gente fala tem que ter uma cara Apple, tem que ser simples, tem que ser intuitivo, tem que ser moderno, tem que trazer todas as facilidades para que ninguém tenha que discutir tecnologia, simplesmente o seu uso. Interessante que a gente, consumidores, clientes, a gente se acostuma muito rápido com as facilidades e se esquece. Mas essa coisa de tocar o dedo na tela foi uma experiência mágica para todos nós, né? Quando a propaganda mesmo se utilizou disso, né? Quando os bancos começavam a campanha que a pessoa vinha com o dedinho, daí colocava a criança, colocava um velho, quer dizer, já dava a entender que era facilidade, né? A pessoa vai com o dedinho na tela e as coisas funcionam. Como é que está o mecanismo, até para as pessoas entenderem, qual é que é o mecanismo de colocar o dedo na tela? Em alguns casos você tem aquela canetinha que você faz. No sistema do iPod já não. Você tem que colocar o dedinho por causa do calor. Como é que é esse sistema? Na verdade ele não é uma tela sensitiva, não é bem o calor. E foi muito engraçado quando o próprio Jobs apresentou o primeiro modelo do iPhone, porque ele falou, qual que é a melhor forma de você interagir com o produto? Será que é a caneta? E ele mostrou no keynote dele a caneta, assim, que normalmente se usava em PDA. E ele falou, não, você tem o melhor sistema de apontar para uma ferramenta o que você quer, que é o seu dedo. Ali ele já tinha o equipamento pronto, o dedo. Já tem o equipamento pronto. E nesse sentido, ele era uma criança criativa, né? Ele não é um cara que valorizava essa criança dentro dele, ele acreditava nessas ideias simples, não é? Exatamente. Em uma conferência que eu participei em São Francisco, com ele palestrando, ele dizia, e aí nós estávamos fazendo jogos para aplicação em educação. E ele dizia que o jogo, a experiência do usuário com os equipamentos tinha que ser sinestésica. Não bastava a pessoa ler ou ouvir algo, ela tinha que sentir. Tanto é que quando você clica em um equipamento hoje em dia, o equipamento vibra, você tem o toque, você tem a sensação de que está, de fato, tocando em algo vivo, não está tocando em uma máquina. Traz toda essa relação sinestésica e cria e derruba as barreiras de adoção dessas tecnologias.
porque, de novo, reforço, porque é simples, porque é muito... eu comparo ele, acho que no primeiro programa que a gente falou aqui no ecossistema digital, eu falava que os meus gurus eram, porque morreram, Hanna-Barbera, porque eles discutiam a tecnologia de uma forma altamente simplificada e aplicada ao nosso uso. E o Steve Jobs é um desses caras também que fez com que a tecnologia deixasse de ter esse nome e fosse simplesmente o uso. Eu estava lendo uma notícia dele, o sonho dele era ter um computador, e foi o que ele fez, que você tirava da caixa, ligava e saía funcionando. Não tinha que pensar em centenas de comandos que eram necessários para os PCs da vida há 20 anos atrás, né? Estamos aqui destacando a genialidade hoje e a inventividade, porque o mundo não perdeu o Steve Jobs, o mundo ganhou muito com o Steve Jobs, especialmente o mundo da informação e das facilidades no uso de todo quanto é equipamento. Ele também é um dos caras da tal da convergência que foi anunciado durante alguns anos. Vai estar tudo num lugar só, não é isso? Exatamente. Inclusive uma questão interessante da democracia do Steve Jobs. Ontem, meu filho Felipe estava me perguntando, falou, pai, você sabe que o Steve Jobs morreu, mas ele já deixou 5 ou 7 anos, não me recordo agora a quantidade de tempo, de histórias pensadas para a Apple, já de coisas que virão para o futuro. Quer dizer, ele além de deixar um legado tecnológico, científico para a gente, ele deixou de fato projetos que já estão pensados para os próximos 5 anos da história da Apple. Estamos conversando aqui com o Araquém Leão, que é o colunista do primeiro programa para tecnologia às quintas-feiras. Convidado também o Rodrigo Morley, que são ligados à criação digital e marketing digital também, já que o Araquém Leão é um dos diretores da Mojo, que é uma agência especializada em marketing digital.